Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo, primeiro dia da semana, dia em que nós comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte. O programa Luz da Vida continua avançando no seu propósito desafiador, demoradíssimo, provavelmente muito longo, de comentar os salmos, os 150 salmos com os padres da igreja. O programa Luz da Vida, com esse bloco chamado Os Salmos na Nossa Vida. A intenção é conhecer mais esses 150 hinos, cantos, que integram o livro de oração dos judeus e também dos cristãos, porque Jesus nutria imensa veneração, lia, meditava, rezava e também citava em suas pregações, em várias pregações, textos dos Salmos. Nós já comentamos todo o Salmo primeiro, já comentamos todo o Salmo segundo. No programa anterior começamos a tratar do Salmo terceiro. E agora nós vamos comentar o versículo segundo. Recordo a vocês que o Salmo foi redigido pelo próprio rei Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Toda essa história, e esse é o versículo primeiro, toda essa história eu remeto você ao programa anterior para se inteirar desse momento difícil do reinado do rei Davi. Absalão, seu próprio filho, que acaba sendo morto pelas tropas do rei Davi, o que causa um tremendo sofrimento para ele. Quando ele recebe a notícia, grita feito um louco: Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E fica trancado no quarto durante um certo tempo, não quer falar com ninguém, enfim, depois a vida continua. Esse salmo diz respeito também à minha vida, à sua vida, e principalmente, e antes de tudo, a de nosso Senhor Jesus Cristo, o perseguido pelo demônio, perseguido por Judas Iscariotes e todos aqueles com os quais ele se aliou. Disso, aliás, já tratamos no programa anterior. Agora vamos avançar e já vamos para o versículo 2. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Contexto histórico. Davi, que precisou fugir de Jerusalém, do seu palácio, porque o seu filho entrou na cidade, está foragido. Os inimigos de Davi, que integram o exército do seu próprio filho, são inimigos numerosos. Se dirige contra mim, ou seja, o exército de Absalão avança, caçando o seu pai, para matar os soldados de Davi. É uma história pavorosa. O filho que quer ver o pai morto. Mas esse salmo foi redigido por ser palavra de Deus. É um salmo que se aplica a mim, à Senhora, ao Senhor, a todos nós. Se aplica, antes de tudo, a Jesus, que foi caçado. No Jardim das Oliveiras, Jesus entra em agonia e daqui a pouco chegam os soldados, armados, com Judas Iscariotes à frente para reconhecer Jesus e lhe dar um beijo. Esse era o sinal que ele concordou com os inimigos de Jesus. Olha, eu vou com eles, com os soldados. Quando eu chegar lá, a pessoa que eu beijar é ele, prendam. Identifique, portanto, nesse versículo 2, Jesus diante dos seus perseguidores. Mas também identifique-se, oxalá, não em todos os momentos de sua vida, mas em certos momentos, quando você for perseguido, seja lá por quem for, contra você, indo ao seu encontro, querendo ver sua ruína, querendo ver sua desgraça. Versículo 2. Com a palavra Dídimo, o cego, um padre da igreja do século IV. Ele nasceu no ano 313 e morreu no ano 398. Ele era cego quando escreveu muito. Sua obra mais famosa sobre o Espírito Santo, um capolavoro, uma obra-prima
de pneumatologia, isto é, a parte da teologia que trata do Espírito Santo. Essa grande figura da patrística deixa-nos o seguinte comentário sobre esse versículo 2. Vamos a Dídimo, o cego. Quem não oferece espaço ao ódio e à hostilidade pode ter inimigos sem motivo. Tais são aqueles que suportam a perseguição, já que vivem como justos em Jesus Cristo. A esses o Salvador diz: bem-aventurados sereis vós, quando vos insultarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Isso foi o que aconteceu quando Davi tinha muitos inimigos sem uma verdadeira razão, como Saul, Absalão e aqueles que os seguiam. Eles atacaram Davi sem motivo. Ele, que era um homem justo, e muitas vezes lhes manifestara gentileza e bondade. Aqui, Dídimo, o cego, faz alusão a uma outra pessoa. Saul já tinha morrido? Saul já tinha morrido? Saul foi o primeiro rei de Israel. Davi se destacou no reinado de Saul por ter matado Golias. Lembram dessa história? E o povo passou a admirar Davi. Saul, com inveja, passou a odiar Davi. E tentou matar Davi várias vezes. E caçou Davi, que precisou fugir e se tornar, digamos assim, uma espécie de chefe de bando. E várias pessoas foram ficando do lado de Davi. Até que Saul cai em desgraça e acaba morrendo em batalha com o seu filho, que aliás era um grande amigo do rei Davi, Jonatas. Depois disso, Davi reina em Israel. O total de anos de reinado de Davi, 40 anos. Ele reinou primeiro sobre uma parte de Israel, Hebrom, ao sul, e depois reinou sobre Israel inteiro, residindo em Jerusalém. Mas o reinado do rei Davi não foi nada fácil. Antes de ser rei, ele já era perseguido por inveja, sem nenhum motivo. Saul quis matá-lo várias vezes, sem nenhum motivo. E agora Absalão. É verdade que Davi antes cometeu fraquezas. Como eu já disse, fez sexo com a esposa do general, Betsabeia, que vai se tornar a futura rainha depois da morte de Urias, o seu esposo, que Davi mandou matar. Davi faz sexo com a esposa de Urias e manda matar Urias. Esse é o contexto. E o profeta denuncia essa maldade do rei Davi e diz: vai vir o castigo. O filho dessa relação vai morrer. A criança acaba morrendo. Quando ela diz a Davi que está grávida, na hora do parto, a criança morre. E depois ela engravida novamente. Aí nasce o Salomão, que vai se tornar o rei. Mas depois de Salomão, nasce Absalão, que a Bíblia diz é o homem mais bonito do mundo. Vai se tornar inimigo de Davi. E, dentre outras desgraças, dentre elas, todas as mulheres de Davi o trairiam à luz do dia, o que vai causar um tremendo constrangimento, um profundo sofrimento ao rei Davi. Agora vamos a Santo Agostinho. Vimos primeiro o comentário de Dídimo, o cego, sobre esse versículo. O que Santo Agostinho tem a dizer sobre esse versículo segundo? Fale-nos, grande doutor da Igreja. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. São tantos que não faltou nem mesmo do número dos discípulos quem aumentasse o número dos perseguidores. Vejam, primeira aplicação dessa intuição de Santo Agostinho. Quem passou a perseguir Davi pertencia antes ao exército de Davi. Era próximo ao rei Davi. Era admirador do rei Davi.
se voltaram contra o rei Davi. Agora, vamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Como são numerosos os meus perseguidores. Crucifica-o, crucifica-o. Quem disse isso? A multidão enfurecida no dia do julgamento de nosso Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Tantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Foi naquela cidade que Jesus fez tantos milagres. Aliás, alguns dias antes, Jesus entrou na cidade sendo aclamado Hosana ao filho de Davi, domingo de Ramos, lembram disso? Pois bem, esses mesmos que diziam Hosana ao filho de Davi, saudando nosso Senhor com ramos de oliveira, alguns dias depois, se voltaram contra nosso Senhor. Crucifica-o, crucifica-o. Como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Aqui nós já estamos na aplicação, na interpretação à luz de Cristo, com Cristo, identificando Cristo como aquele que diz, são numerosos os meus perseguidores. E contra eles agora, eu que poderia me insurgir contra eles, me abstenho desse poder, não farei nada. Agora essa turba vocifera contra mim. Está terminando o primeiro bloco? Não saia daí. O salmo é perturbador, é assustador, mas é confortador, porque é o salmo de confiança na adversidade. Quando passamos por essa situação existencial terrível, catastrófica, não temos outro refúgio, não temos outra saída, não temos outra tábua de salvação, senão confiar no Senhor. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, ainda se debruçando sobre o Salmo 3º. O Salmo 3º tem como título, foi redigido pelo rei Davi, o contexto quando ele fugia de Absalão, seu filho, que depois das duas fraquezas de que já tratamos do rei Davi e da advertência da profecia do profeta, porque você fez isso, fez sexo com a mulher que não era sua e mandou matar o esposo dela, a espada dentro da sua família vai se levantar contra você. Traduzindo, o próprio filho passa a ser o grande inimigo do rei Davi. Trata-se de Absalão, figura que na Bíblia é chamada como o homem mais bonito que já existiu. O que tinha de bonito, tinha também de perverso e de malvado, o ódio insano e inexplicável dele contra o seu próprio pai. Aqui está o contexto, o contexto de muito sofrimento. Davi está fugindo do seu próprio filho, não está mais no palácio, não pode ficar, teve que se evadir da cidade de Jerusalém, porque o filho avançou, entrou na cidade com um poderoso exército para matar o seu próprio pai. Já comentamos o versículo 1, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. No primeiro bloco, evocamos a autoridade de Dídimo, o cego, para interpretar o versículo 2, que vai aparecer aí de novo na sua tela. Vejam, vamos ler agora. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Vimos a interpretação maravilhosa de Dídimo, o cego, e depois, não podia deixar de ser, vimos o magnífico Santo Agostinho com uma frase pequenininha, mas muito densa de significado. Agora vamos a uma terceira explicação de outro padre da Igreja, desta vez do século V, o seu nome Astério, o homileta. Homileta é aquele que faz homilias. Um sacerdote que, no exercício do ministério da palavra, em plena celebração da Santa Missa, fazia pregações maravilhosas. E ele fez uma homilia sobre o Salmo 3º. Vejamos lá nos parágrafos 1º, no capítulo 1º,
parágrafo 2º, a interpretação de Astério, o homileta. Davi estava fugindo do seu filho porque agira de forma imoral, violara a castidade do matrimônio e porque transgredira a lei de Deus que diz: não matarás, não cometerás adultério. Muitos são os que hoje experimentam guerras nas próprias casas. Quem sofre a oposição da mulher, quem é atingido pelo próprio filho, quem é dominado por um irmão ou um escravo. Cada um sofre sua própria agonia e dor. Ele combate, provoca e sofre guerras, e ninguém compreende o porquê. Mas, se não tivesse plantado a semente do pecado, jamais aconteceria que plantas e arbustos espinhosos tivessem crescido em sua casa. Se não tivesse acendido o fogo dos seus pecados, agora a casa não estaria em chamas. Que situação existencial impressionante. Primeiro, o contexto dentro da própria casa. Claro que há muitos outros contextos que podem sugerir e exigir que peguemos a Bíblia quando passamos por dificuldades, por adversidades provocadas por certas pessoas e para ler, para rezar o Salmo 3º. Mas Astério aqui cita um caso bem pontual. Oposições dentro de casa. Raivas, arengas, brigas, discussões, oposições, etc. Isso nos faz lembrar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. Doravante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2, 2 ficarão contra 3. Pais contra filhos, filhos contra pais, sogro contra nora, genro contra sogra e assim por diante. Doravante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2, etc, etc. Isso está no Evangelho segundo Lucas. Mas o que Astério diz aqui é uma coisa interessante. A relação entre essas oposições, essas arengas, essas disputas e um pecado cometido anteriormente. O texto não diz, mas, e porque não diz, a gente pode supor 2 possibilidades numa família: a semeadura do pecado, e ele brota, e ele germina, e ele cresce. Quando menos espera, vem a oposição, vem a briga. Senhor, são numerosos aqueles que se opõem a mim, uma turba que se dirige contra mim. É o que diz o versículo 2º. Esse contexto, não estou dizendo que é sempre, às vezes dentro da própria casa, fulano está sendo perseguido, acuado, criticado, rejeitado, está sofrendo uma oposição de boa parte de pessoas dentro da sua própria casa, porque ele é inocente, porque ele é de Deus, porque essa pessoa não quer ceder e, portanto, é firme, é fiel, é radical, não abdica dos princípios que norteiam a sua fé. Essa é uma situação, isto é, essa oposição, no histórico dessa oposição, eu sou absolutamente inocente. Aquele pai que é piedoso, que é de Deus, e a esposa que não é tanto assim, e aquele filho ou aquela filha que não é tanto assim. Ele realmente pode dizer diante de Deus: não tenho culpa dessa oposição, a educação que eu dei para o meu filho foi à luz da fé, à luz dos princípios cristãos. Aí, nesse contexto, onde no histórico dessa oposição, dessa rebelião, dessa crítica, desse enfrentamento, ele é absolutamente inocente, temos que inocentar essa pessoa que pertence a Deus
e que está sofrendo a oposição de outras pessoas de sua família. Mas tem também uma outra situação. Ele está sofrendo agora aquilo que ele semeou lá atrás. O Antigo Testamento diz: quem semeia ventos, colhe tempestades. Educação frívola, maus exemplos, comportamentos escandalosos que lá no passado essa pessoa deu. Não educou os filhos como devia educar. Na frente dos filhos chamava palavrões, o filho aprendeu a chamar. Na frente dos filhos mentia, os filhos aprenderam a mentir. Na frente dos filhos bebia, os filhos aprenderam a beber. Na frente dos filhos praticava iniquidade, os filhos aprenderam. Ah, mas é uma criancinha tão inocentezinha, qual é o problema da dança da garrafa, dos palavrões, das imoralidades, de assistir coisas feias? Tão inocentezinho, o meu bebezinho. O bebezinho um dia vai crescer. O bebezinho um dia vai tomar suas próprias decisões, viu? As unhas do seu filho agora são assim, mas elas vão crescendo. Sabe o que é carcará? Ave de rapina. No Brasil, no Nordeste, é uma ave muito conhecida. Digamos assim que é o primo do falcão. Eu me chamo falcão. É outra ave de rapina. Primo do abutre. Todas as aves que têm unhas bem afiadas, que cravam nas presas. Pense em qualquer uma delas. Ah, o filho outrora tão bonitinho, tão rechonchudinho, tão coisinha linda, se tornou um adolescente rebelde, que começa a contestar a autoridade do pai, a tratá-lo com desprezo. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Agora ele chora amargamente. Por quê? Que mal eu fiz? Fez muito mal. Semeou ventos lá atrás, agora está colhendo o que você semeou. Os filhos não têm mais respeito por ele. Ele está buscando refúgio no Senhor, sem dúvida alguma, e agora está colhendo aquilo que ele semeou. Neste caso, isso é purificador. Eu diria, sem debochar e querer ver a desgraça dele num certo momento e num certo sentido, bem feito. Olha para o teu passado. Olha o mal que tu fizeste para o teu filho, educando dessa forma irresponsável, leviana, pagã, dando mau exemplo para ele. Olha agora quem é que te persegue. Olha o Absalão da tua vida. Amados, é extremamente sério o que nós estamos a tratar. Tem solução para esta pessoa? Sim, a conversão, sem dúvida alguma. E confiar no Senhor na adversidade. Você só tem também duas alternativas quando você está enfrentando essa cruel perseguição, da qual você tem culpa. Porque no passado você devia dizer e não disse. Você devia dar o bom exemplo e não deu. Você devia ser de fato um pai cristão ou uma mãe cristã e você não foi. Mas a tábua de salvação vai passar por um bom purgatório na sua vida, mas leia o Salmo 3º. Volte-se para o Senhor, seja inteiramente dele. Mas eu vou sofrer muito. Sim, como consequência de sua irresponsabilidade lá atrás. Está terminando o nosso programa. Peço a você que o Salmo 3º seja uma constante na sua vida, inocente ou não, com boa ou pouca parcela de culpa ou não, reze sempre o Salmo 3º. Confiança do Senhor nas adversidades, nas perturbações, quando essas são provocadas, agravadas, causadas, arquitetadas e continuadas, praticadas por pessoas humanas de carne e osso. O seu refúgio seja o Senhor. Busque-o enquanto ele se deixa achar. Invoque-o enquanto ele está perto.
Um grande abraço. Até breve, na próxima semana, se Deus quiser.